vocês deixam as aulas, deixam o microfone desligado, porque atrapalha menos quando eu for falar aqui. Se tiver alguma pergunta, escreve no chat. Escreve no chat, que tem como a janelinha do chat fica pipocando aqui, então fica aparecendo para mim, eu tenho como acompanhar. Né? Só não tem como se vocês ficarem mantendo um diálogo à parte no chat, aí não vai ter como eu acompanhar isso, não. Enfim, o módulo que a gente vai começar agora é de filosofia política. Eu não estabeleci um mínimo de aulas, porque vai depender do desempenho de vocês, do acompanhamento de vocês. O conteúdo é bastante extenso. Filosofia trabalha essa questão política praticamente desde o começo da filosofia, faz mais de 2000 anos. Então, a gente tem um bom tempo para trabalhar e vivendo na época atual que a gente está polarizada, né? De gente falando de esquerda, gente falando de direita, e muita gente não sabe, não tem ideia do que está falando. Então, às vezes, um cursinho desse, assim, curto, sobre filosofia política, ajuda a gente a ter pelo menos uma fundamentação sobre como é que funciona esse espaço político, como é que ele é. Enfim. Filosofia política, a filosofia, como alguns de vocês têm familiaridade, outros não, mas filosofia não é ciência, né? A ciência que trata de política especificamente é a ciência política, né? É um outro ramo, um ramo que até deriva da filosofia, mas não é filosofia. Não, eu não estou com Covid, não. Eu acho que não estou mais, Maria Eduarda. Eu acho que eu não estou mais, porque talvez eu tenha tido. Né? Pelo menos eu estou vivo ainda. Estou vivo ainda, né? Vocês vão ter que me aturar mais um pouquinho. Filosofia política, o objeto da filosofia política, a gente pode delimitá-lo como o objeto de filosofia política é entender o que é o poder. O que é o poder e quais são suas relações, como ele se estabelece. O poder, em termos políticos, como a gente vai falar, é praticamente o que é que uma pessoa pode fazer, que tipo de mecanismo faz com que uma outra pessoa siga o que o outro diz, obedeça o que o outro diz, seja submetida ao que o outro diz. Ou seja, quais são as relações que você exerce de uma espécie de soberania. E aí, a gente vai entender que esse processo de entender como a política começou, ela vem lá de trás, lá dos gregos, e agora eu vou começar uma pequena exibição dos slides que eu preparei, né? Vou e volto com eles, mas nem sempre, nem tanto, só com algumas pausas para vocês ter um acompanhamento da tela. Eu vou espelhar a tela, porque eu percebi até que quando a gente grava a aula e eu assisto as minhas aulas gravadas, a tela espelhada ela ajuda no entendimento muito melhor do que só a minha cara falando aqui, que não é legal ficar olhando para a cara de uma pessoa por muito tempo, né? Eu não gosto. Eu não gosto nem de ser humano, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Vamos lá, vamos apresentar a tela para a gente fazer uma pequena animação aqui do que a gente vai trabalhar hoje em tela está compartilhada. Vocês estão vendo a tela compartilhada? Já está aparecendo? Diz aí para eu poder começar. Já compartilhou a tela? Começou agora, não foi? Ótimo, valeu. Qual é a questão agora que a gente vai ver sobre filosofia no Enem e filosofia política? Quando a gente volta no tempo, a gente vê que a filosofia no filosofia política, para os gregos, ela inicia nesse local aí, que é chamado de ágora, né? A ágora, ela é uma espécie de mercado público,
né, um local de encontro de pessoas, e nesse local de encontro as pessoas tinham como deliberar sobre os destinos da cidade. Foi aí que nasceu a democracia grega, que a gente chamaria de uma democracia hoje direta, porque o cidadão ele tem a capacidade de explanar suas ideias, como numa figura dessa aí, né, o cidadão fala para os outros diretamente ouvir. Você tem o direito de, enquanto cidadão, pedir a palavra para poder se explanar dentro dos ideais que você acha adequado. Ou seja, é uma diferença gigante do que vem antes, o que vem antes sobre modelos políticos. É interessante você estudar em história, né? Você via como era no Egito, era bastante diferente, como era na própria Grécia, que quando tinha monarquia na Grécia, que em algumas partes da Grécia continuou, mas como era a monarquia antiga, que o rei falava, o cidadão obedecia, ou seja, só tinha reis e súditos, não existia a ideia do cidadão. Só que vocês sabem que para os gregos, cidadão não é qualquer classe. Aqui a gente tem uma ideia do que a gente poderia chamar de cidadão grego, né? O que é cidadão para o grego? Né? Um estrangeiro não é cidadão, está simbolizado aí por metecos. Meteco era o termo que eles utilizavam pelo cara que é estrangeiro. Ou seja, o cidadão de outra cidade, ele podia ter direitos políticos na outra cidade, mas quando ele estava fora da cidade dele, mesmo sendo grego, ele não era considerado cidadão. Né? Escravos também não eram cidadãos, podia ser escravo por dívida, escravo de guerra, né? E mulheres também não eram considerados cidadãos. Cidadão era basicamente o cara que tinha propriedade de terra. Né? Era um cara, o proprietário de terra, ele podia ser considerado cidadão, tinha direito de opinar, direito de participar. E a parte interessante, porque o cara ser proprietário, né? Proprietário, ser o cidadão ser o proprietário, porque você precisa de tempo livre para poder participar da política. Se você é um comerciante, vamos dizer que o cara faz sapatos, fazia sapatos. Na época ninguém gostava muito de usar sapato, sandália, né? Uma sandália. O cara faz sandália, ele precisa fazer sandália todo dia para ele poder sobreviver. Sandália, roupa, né? Ele não vai ter tempo de sair do trabalho dele e ir para agora debater sobre o rumo da cidade. Quem fazia isso? Quem era rico pra caralho, que ia para lá, ficava ia para os escravos estavam trabalhando, lembrando que a Grécia era movida a essa escravidão, Roma também, né? Aí os caras estavam trabalhando lá na casa dele, na propriedade dele, e ele agora tinha tempo livre para praticar o ócio, que era esse tempo livre para cultivar atividades que eram julgadas mais superiores do que trabalhar, né? Essa atividade ganhou um respeito e um respaldo quando ela passa a sofrer uma espécie de treinamento político para poder exercer isso. Quem treinava esses caras eram os grupos de filósofos que ficaram conhecidos como sofistas. Né? Os sofistas eles trabalhavam a arte do bem falar, a retórica, né? Uma arte de convencer você a falar bem em público, trabalhar essa oratória em público para convencer alguém das suas ideias. E os sofistas não estavam um pouco comprometidos, não estavam comprometidos com a verdade. Para eles, a verdade era relativa. O sofista mais famoso, um deles mais famoso, chamado Protágoras, dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, a verdade vai ser relativa à cultura, à época, ao homem, ao modo como a gente absorve conhecimento, etc, etc. Então, isso desagradou um outro cara que ficou famoso, que era Sócrates, e Sócrates buscava um outro tipo de entendimento sobre o que era a verdade, e isso modificou todo o embate político que Sócrates, como vocês devem ter ouvido já falar na história dele, né? Ele arrumou um monte de inimigo, né? Ele arrumou um monte de inimigo, porque de repente ele estava convencendo os jovenzinhos ricos que deveriam estar sendo treinados para trabalhar política.
ele estava conversando com um jovenzinho rico que ser rico talvez não fizesse sentido, que talvez aprender o que era a verdade e trabalhar a verdade era algo melhor, né? Que a sociedade deveria ter outro rumo. E nesse meio termo, Sócrates arrumou um monte de inimigo. Ele foi acusado pela sociedade ateniense quando ele já era velho. Ele foi acusado de corromper a juventude e de ser ímpio. Ímpio é o cara, é um termo para ser ateu. Ele não, na verdade, era o termo para dizer que o cara não acreditava nos deuses da cidade. E Sócrates sempre, nunca foi ateu propriamente dito, mas ele também, pelo que consta, não cultuava os deuses da cidade. Sócrates foi condenado pela democracia ateniense, foi votado que ele deveria ser morto, né? E ele se matou-se a si mesmo, porque ele foi convidado a tomar um veneno, e esse veneno, né, era a cicuta, que fez com que ele falecesse. Ou seja, a democracia teve, por votação, a morte de alguém que era alguém famoso e querido dentro da cidade. O discípulo desse cara, que é o discípulo mais famoso dele, que é Platão, Platão não gostou nem um pouco dessa situação. Para ele, a democracia matou o homem mais justo que existia da época. E para dentro do entendimento de Platão, trabalhar política então se tornou algo extremamente necessário. Ou seja, trabalhar política evitaria ou evita que injustiças sejam cometidas. Tem até uma frase dele que ficou famosa, essa aí que vocês estão vendo, que o preço a pagar pela tua não participação na política é seres governados por quem lhe é inferior. Ou seja, se você não aceita, você resolve não participar da política, inevitavelmente alguém vai trabalhar a política no seu lugar. E essa pessoa pode não ser tão qualificada quanto você. Então, para Platão, a política não é só uma questão de uma profissão, mas é uma questão de ética também. E aí, ele lançou uma teoria muito interessante que vai trabalhar os que vai trabalhar um modo de pensar a política a partir dessa ideia de aperfeiçoamento humano. Ou seja, a política, para Platão, ela deveria visar a justiça, e essa justiça a gente deveria pensar num paralelo entre o que é o ser humano justo e o que poderia ser uma cidade justa. Aqui a gente tem um gráfico, esse esboço é retirado de um livro dele chamado A República, que é uma das obras mais famosas de Platão. Né? Platão faz distinção, um traço entre o que a gente poderia chamar de partes da alma, né? Que para ele, o que é que seria um homem justo? Um homem justo, um homem organizado, um que vive em harmonia, é um ser humano, é aquele governado por sua razão. Porque para ele a alma possui três partes, uma que ele chamaria aqui de irracional, concupiscente, que é onde se situa aqui no ventre, que é os prazeres carnais propriamente ditos, sexuais, né? E gula, esse tipo de coisa. Ou seja, quando a alma da gente tem esse desejo o tempo todo, né? De coisar. E a outra parte da alma era a relativa mais ou menos ao nosso coração, era onde a gente manifestava mais o desejo de ira, né? Quando a gente se arretava com alguma injustiça, isso era demonstrado na parte do que ele chama de irascível, né? E a parte da razão, que era a racional, ou seja, que situada na cabeça, ser humano deveria, então, coordenar, através da sua razão, as outras partes da alma. Aí, o que é que Platão observa? João Marcos está dizendo que aprendeu esse ano. Que foi esse ano mesmo que a gente viu.
Foi esse ano mesmo que a gente viu isso. O que acontece? Para Platão, então, cada parte da alma correspondia a uma parte da cidade, porque era onde se encontrava a maior pessoas que eram governadas por determinado princípio da alma. Ou seja, na parte que era a maioria, que era determinada por essa parte concupiscente, né, que essa parte do sexualizada, da gula, dos prazeres desse tipo, era governada pela parte dos artesãos, dos agricultores, dos comerciantes, que é a grande maioria da cidade. Né? Essa cidade você pode pensar em termos de pirâmide, né? Ela não está hierarquizada no termo de uma torre, é uma espécie de pirâmide, né? Uma torre piramidal. A parte que é governada pelas pessoas que são levadas pelas essas emoções fortes, do desejo de combater a injustiça, era organizada pelos guerreiros, que eram a polícia, dá para dizer assim, polícia e forças armadas, né? E a parte que realmente ia organizar e comandar a cidade era organizada pelo que Platão veio chamar de governantes, os magistrados. Aí, isso ficava uma dúvida dentro do livro, Platão mesmo se questiona, né? E como é que eu vou apresentar isso para a sociedade, para ela aceitar a minha ideia? Aí, para ele, disse que a ideia é que fosse formado fosse contado uma espécie de mito, né? Essa sociedade hierarquizada, formada por 3 tipos de classes, ela ia ser contada um mito para uma pessoa desde a infância, que haveria 3 tipos de alma: uma alma de bronze, a alma de prata e a alma de ouro. Não importando onde você nasceu, qual parte da sociedade você deriva, você poderia ter uma alma de um desses 3 tipos, né? Dentro dessa sociedade de Platão, qual é a parte interessante que a gente vai olhar aqui agora, né? É o papel da educação proposto por Platão, né? Espelhado na ideia espartana, né? O cidadão, o guri, quando ele nascia, ele aos 6 anos, se eu não me engano, ele era dado, ou 6, 7, ele é entregue ao Estado para o Estado assumir a sua educação. Lembrando que os casais, a formação dos casais para ter filho também era pensado pelo Estado, dentro dessa lógica de Platão, que a gente vai ver mais daqui a pouco. É uma espécie do que a gente vai ver depois, chamado de eugenia, né? Platão, ele radicaliza até nisso, que é algo que hoje talvez não fosse nem um pouco bem aceito, né? Mas, enfim, a pessoa entregue ao Estado quando era guri, e a educação agora vai fazer parte do Estado. O guri, ele é tutelado pelo Estado, ele não vai ver mais seus pais nem tão cedo, ele vai ficar lá com o Estado. O Estado vai dedicar toda a educação que esse guri deve ter. Primeiro ele vai aprender músicas e brincadeiras quando ele é bem novinho, né, para poder educar a alma, transformar o corpo em um corpo saudável, que Platão ele era devoto dessas atividades físicas também, e trabalhar a música para deixar a alma um pouco mais maleável, não ficar muito embrutecida, e depois ia passando outros estudos que iam durar cerca de 20 anos. Quando o guri chegava a essa idade de 20 anos, o adolescente, já o homem, né, ele fazia uma espécie de seleção, uma peneira, seria identificado qual desses guris teriam aptidão para passar para a fase posterior. Os que não tivessem aptidão ficariam nessa primeira estudo e serviriam para ser a parte que vai prover a subsistência da cidade, que são os artesãos, comerciantes. Ou seja, o primeiro Enem da história feito por Platão, a pessoa com 20 anos pararia de trabalhar caso não tivesse aptidão nem para ser guerreiro, nem para ser governante. Aí segue mais 10 anos de estudo, né? Mais 10 anos o guri vai se dedicar às atividades da defesa da cidade, né, os estudos disso. Quem tiver aptidão, novamente,
Fica nesse ponto, quem tiver aptidão para passar, vai seguir para o que ficou conhecido como os estudos propriamente ditos de filosofia e o que a gente chamaria de ciência, né? O que a gente chamaria de ciência. Ou seja, só depois de 50 anos de estudo, basicamente, vocês podem ver aqui, a pessoa seria induzida a acreditar que tem uma alma de ouro, né? E aos 50 anos de estudo, ela passaria, depois de ter aprendido tudo que tinha de filosofia e compreendido o que é as coisas em si mesmas, segundo Platão, você finalmente poderia se dedicar a governar a cidade. Para Platão, governar não é uma tarefa que a pessoa deveria querer por si só, mas governar é algo que seria uma espécie de peso que você vai fazer, vai aceitar essa galera da alma de ouro e aceitar esse peso porque deve toda a sua educação e sua formação ao Estado. Então, aceitar esse peso de governar seria pelo bem dos seus irmãos. Se você, como eu falei, né, os casais são escolhidos pelo Estado para ter por afinidades, ou seja, não é por amor, a procriação. Então, quando os casais se juntam e tem os gurizinhos, os guris depois são entregues ao Estado. Então, basicamente, você não saberia quem é seus irmãos, quem é sua irmã. Então, na lógica de Platão, você passaria a defender a sua cidade, como você tratando todo mundo por irmãos, como irmãos. E dentro dessa lógica, a cidade governada por estudiosos, né? A cidade governada por estudiosos, né? Os militares coordenando as leis que protegem a cidade e a classe mais baixa de subsistência garantindo a sobrevivência da cidade. Para Platão, aí a gente chegaria a um modelo justo. É um modelo justo, ninguém enriqueceria nisso, porque os bens são distribuídos, não é uma espécie de socialismo propriamente dito, né? Mas é uma espécie de comunitarismo, ou seja, as pessoas não têm possibilidade de ficar rico dentro dessa lógica. Você trabalha porque é justo. E dentro dessa lógica platônica também, as pessoas aceitariam ficar na parte da alma que ela aceitou ficar, porque isso para ela seria a melhor parte, seria o mais justo, porque a alma dela se identificaria com aquela atividade específica. O cara que tem a vontade de mexer, que é mais prático, que gosta de utilizar mais as mãos, o corpo, ficaria nessa parte das almas de bronze, como artesão, como comerciante. Quem tem essa alma mais bélica, de gosta de guerra, de proteger os outros, de acabar com as injustiças, ficaria com essa parte das almas de prata, e os outros que são os mais estudiosos, que teriam aprendido todas as outras etapas, mas, de qualquer forma, que pretende se dedicar aos estudos, né, essas pessoas ficariam felizes contribuindo com a cidade quando elas trabalhassem como governantes, né? Então, para Platão, essa espécie de monarquia organizada desse modo, né, ele usa até uma expressão interessante, dizendo que uma cidade só vai ser justa quando um rei se tornar filósofo, ou um filósofo se tornar rei. Ou seja, ele tem uma ideia de que o conhecimento e a governança ela tem que andar de mão junta mesmo, de fato. Então, não é possível você fazer política sem nenhuma preparação. Mas há também as possibilidades dessas cidades se corromperem, né? Essas cidades se degenerarem. O que é que acontece? Quando a monarquia, que é o governo mais ideal, ou a aristocracia, um grupo de melhores, uma pequena assembleia, né, ela começa a trabalhar apenas a honra por si mesmo, que é esse tipo de governo que Platão chama de timocracia. Time é honra, em grego.
Então, seria uma ideia de que a honra por si mesmo é que deve ser o valor que deve ser bem atribuído, deve ser valorizado. Então, para Platão, essa superestimação da honra pode acabar se associando em quem são os melhores, os mais honrados, acabar sendo os ricos. Então, degenerar mais ainda, caindo na ideia de oligarquia, daqueles poucos ricos que comandam a cidade. Os ricos, por sua vez, para Platão, têm a tendência a concentrar a renda e deixar com que os outros se lasquem. Então, a pobreza ia se acentuar, a concentração de renda também, e os pobres iam querer tomar o poder, surgindo a democracia. A democracia do governo feito pela maioria, só que é um governo feito através da opinião, não através do conhecimento, não tem mais aquela estrutura que Platão acha correta, é um governo feito para lidar com a liberdade, todo pobre quer ter mais liberdade, segundo Platão, né? E podia cair numa anarquia, e essa anarquia, para ele, deixando bem claro, a democracia não é um governo bom, caindo nessa anarquia, seria preciso um golpe para apaziguar esse problema que ia gerar uma tirania, ou seja, um tirano ia aparecer e ia governar essa cidade, né? Ou seja, para Platão, a democracia não é um governo ideal, né? O governo ideal para ele deveria ser na base do conhecimento, que a gente não vai estudar isso agora, mas para Platão fica bem clara essa ideia de opinião é uma coisa e conhecimento é outra. Então, o conhecimento que deve fundamentar nossas ações, e isso não seria diferente na política, né? A política também precisa ser fundamentada a partir do conhecimento. O termo que vocês vão encontrar na internet e outros cantos se chama de sofocracia, que é um governo pelos sábios. Para Platão, essa espécie de sociedade mais ou menos igualitária, de castas, mas mais ou menos igualitária, ela seria justa porque cada pessoa tinha aquilo que era devido. Cada pessoa tinha apenas aquilo que ela queria ter. Então, haveria uma harmonia entre as partes dessa cidade. Como há uma harmonia entre as partes do cidadão. Né? O cara que ele não é governado pela razão, ele é governado apenas pelos seus instintos sexuais, ele não vai ter uma vida muito diferente de um cachorrinho quando está no cio. Né? Ele vai querer coisar, e ele não vai ter uma vida muito diferente de uma vida de um animal. Um cara que ele tem o governo dele através da parte da alma, que é a irascível, né? Ele vai ser um cara que vai viver o tempo todo em conflito, em briga, em conflito com os outros, porque ele vai querer resolver todos esses problemas, cair em briga, e provavelmente vai morrer cedo. Ou seja, somente a parte racional que consegue domar as outras partes do corpo consegue lidar com uma boa conduta. Ou seja, na cidade seria um espelho do que a alma humana é. Tá claro isso? Tá todo mundo acompanhando? Tá travando? Porque essas gravações travam muito, fica ruim de acompanhar às vezes. Tá bom, né? Tudo ok? Tá ótimo. Então a gente vai passar agora para um cara que viveu 20 anos com Platão e discorda profundamente dessa ideia platônica de que a cidade tem que visar a justiça. Para Aristóteles, que foi o discípulo mais famoso de Platão, a cidade, a política, ela tem que visar a felicidade do indivíduo. E a amizade entre os indivíduos e a família tem um papel extremamente importante. Ou seja, ele contradiz praticamente tudo que Platão fala. Né? Enquanto Platão, a família é um espaço que pode surgir aqueles arrumadinhos, né? Que a gente sempre preza em puxar a sardinha para o lado da nossa família e para o lado dos nossos amigos, que era o que Platão via que era um ponto de corrupção na sociedade. Aristóteles vai dizer justamente isso que deve ser incentivado
logo mais pensando num modelo que vise com que as pessoas sejam felizes. Se as pessoas forem felizes, a sociedade vai ser boa. A ideia dele, diferente da de Platão, ele não começou pensando qual era o modelo ideal para uma cidade. A ideia de Aristóteles foi pensar como é que eu posso entender como as sociedades funcionam. E ele saiu estudando as constituições que existiam na época dele. Quando ele começou a estudar as constituições que existiam na época dele, ele percebeu que cada cidade vivia de acordo com um modelo. E às vezes um modelo que funcionava para um não funcionava para outro. A cidade ela tinha que ter essa espécie de maleabilidade, ou seja, um modelo único provavelmente não serviria para todos os modelos de cidade, porque as pessoas e os grupos políticos foram formados de forma diferente e não tem como fazer com que todos reajam a um único modelo ideal. Ou seja, nesse sentido, eu descartaria de frente o que Platão fala, né? Para Aristóteles, se a ética estava preocupada com a felicidade individual, a política é a felicidade conjunta, né? Aí vocês podem ler no slide, depois estou fazendo questão de colocar aqui para vocês lerem, para quem for estudar depois em casa, né? Essa felicidade, o termo grego, não é igual ao que a gente pensa sobre felicidade, não. O que é felicidade para Aristóteles é o termo eudaimonia. É um bom viver, dá para dizer assim, um bom conduzir do seu espírito. Não é algo espelhado com a ideia que a gente pensa, por exemplo, muita gente pensa em, sei lá, ser feliz é ostentar por aí tomando uma. Ele já dizia que isso não dá certo na ética dele, é uma coisa que a gente vai olhar bem depois, né? Ou seja, a política é uma ciência que deve visar a felicidade coletiva, diferente do que Platão pensa. Platão pensa que a política devia visar a justiça, dando cada um que é devido, a pessoa, por consequência, seja feliz. Para Aristóteles, isso é, na verdade, o inverso, né? A felicidade deveria ser a meta. Por quê? Qual é a lógica? Se você tem tudo na vida e você não é feliz, você não tem nada. Mais ou menos essa lógica de Aristóteles. Se você tem bens materiais, né? Bem confortável, você tem uma família que lhe ama, tem etc., mas você não é feliz, você nem está se dedicando a um bom conduzir da sua vida, nem a sua cidade talvez lhe proporcione viver bem. Então, tem que ter um conjunto entre o que você pensa em agir bem e o que a cidade pode lhe proporcionar. Ou seja, é muito difícil você ser completamente feliz numa cidade completamente infeliz. A harmonia entre os cidadãos e a cidade, ela vem em conjunto. Para Aristóteles, essa formação da família passa por uma formação de tribos, para assim chegar à formação da cidade. Ou seja, o núcleo familiar faz parte desse conjunto que a gente chama depois de cidade. A cidade faz parte dessas relações micro entre os indivíduos e as famílias, e os grupos de famílias, e o grupo de família com outros grupos de família, até as cidades serem conjuntadas. Porque a relação entre a amizade entre as pessoas é que faz com que haja o desejo de ser social. Para Aristóteles, o homem é um social desde o início. Não tem como você pensar um homem indissociado da política e do ser social. A gente só é o que é porque a gente é social. Isso já é uma diferença também do modo como Platão pensa, né? Platão tem uma ideia diferente sobre o que é a alma, e a alma, para Platão, né, você seria praticamente nasce meio que completo. Você nasce meio que completo, a gente, em teoria do conhecimento, ou outros pontos, quando a gente for falar de Sócrates e de Platão. Aristóteles também, inspirado em Sócrates, em Platão, faz uma distribuição entre as formas de governo. Enquanto Platão vai dizer que as formas do governo vão se degenerando por causa da questão da virtude,
uma virtude ética, uma qualificação que começa lá na monarquia, depois vai passando pela timocracia, oligarquia e vai descendo. Aristóteles faz uma espécie de comparação entre critérios bons e ruins, e através de critérios qualitativos e quantitativos de como esses modos de governo podem se organizar. Ou seja, se a gente pensa no polo 1 aqui, que é uma só pessoa que governa. Qual é a forma boa? A forma boa é a monarquia. Monarquia é aquela que tem um rei, né? Que é o mono de um e arque de organização, de princípio. É um princípio que organiza. É a forma boa por quê? Qual é o critério que Aristóteles usa para dizer o que é bom e o que é ruim? É visar o bem comum. Visar o bem comum. Quando algo deixa de visar o bem comum e passa a visar o bem individual, se torna corrupto. Ou seja, a forma ruim da monarquia é a tirania. Ou seja, alguém deixa de pensar no bem público e passa a pensar no bem para si. Então, deixa de ser um monarca, passa a ser um tirano. E é aí que ele começa a botar para lascar nos outros em benefício próprio. Mesma forma, para Aristóteles, um governo de poucos, quando eles são os melhores, são os aristói, é a aristocracia pensando no povo, né, pensando no bem comum, ela é um governo bom. Quando ela começa a pensar, por exemplo, somente no ganho privado, nas poucas famílias, ela se torna uma oligarquia, que está aqui. Uma oligarquia. E quando o governo é um governo de todos, ou na verdade, da grande maioria, quando é um governo regido por uma constituição, pensado no bem comum, ele é o que Aristóteles chamaria de politeia. Né? Mas quando ele é um governo que ele começa a visar um governo que você vai fazendo medidas apenas para agradar o povo, para poder conduzir o povo para o caminho que você quer, ou seja, você se tornou um demagogo. É aí que caía no conceito de democracia. Deixaria de ser uma politeia e passaria a ser uma democracia. Ou seja, dentro desses governos, a gente pode encontrar, pensar no modo como Aristóteles estabelece, e fica outra coisa, claro, que tanto Aristóteles quanto Platão, a democracia não era bem visto. Não era bem visto. Né? Aristóteles até aceitava um governo feito pela maioria, mas não era bem visto. Para ele, um governo que realmente que poderia ter um bom sucesso, seria uma espécie de mistura entre aristocracia, ou seja, um governo feito mais ou menos por uma classe média que estudou, né, que tem posses de proprietários, e uma assembleia ali feita pelos povo também, ou seja, essa junção, porque aí nem estaria um sistema meio mais ou menos de contrapeso, né? Nem os pobres iam querer distribuir todas as riquezas e pensar somente em liberdade, gerando uma anarquia, como Platão já previa, nem tem como os ricos puxarem a sardinha toda para si e ficarem muito ricos, deixando os pobres na bosta, como é a oligarquia, ou seja, seria uma espécie de contrabalanço, né? Mas Aristóteles deixa em aberto que isso ele não está dando uma fórmula mágica, haveria uma espécie de valorização de cada governo a partir das ou seja, cada povo vai ter um modo de governar e ele vai dizendo mais ou menos como a gente deve agir, como essa forma deve agir, visando, lógico, a felicidade. E aí a gente vai ter que estudar depois o que era a felicidade para Aristóteles, o que é ético para Aristóteles, para poder fazer sentido a sua política, como ela funciona. Tá ok? Todo mundo tá claro por aí? 33 pessoas, 34 contando comigo. Esses dois modelos, Platão e Aristóteles, são os dois grandes modelos da antiguidade clássica.
né? Da antiguidade clássica. A gente, na próxima sexta-feira, a gente vai abordar o que a gente já chamaria de modelo da Idade Média, né? Rapidamente sobre Santo Agostinho, num texto mais famoso dele chamado A Cidade de Deus, um trecho que é meio que fragmentado, mas que está lá, de São Tomás de Aquino, que já é de outra época, do final da Idade Média, e a gente vai dar uma olhada num outro ponto político muito importante, que é Maquiavel. Ou seja, na próxima aula, a gente já vai partir desses modelos que visam pensar o cidadão enquanto virtuoso, ou seja, a política está ligada o tempo todo num cidadão melhor, bom, a cidade que visa o melhoramento do cidadão. Platão tem um sistema todo educacional pronto para isso. Aristóteles já pensa isso de um modo diferente, mas também visa o bem comum a partir dessa ética conjunta com a política. A gente vai ver que isso se arrasta durante bem mais de 1000 anos, passando pela Idade Média, que vai se confundir com o cristianismo, e vai ver na próxima aula como Maquiavel vai chutar o pau da barraca, literalmente. E vai ficar claro para vocês, quase todo ano, quando cai alguma questão sobre filosofia política, né, nos antigos vestibulares, cai alguma coisa sobre Platão ou sobre Aristóteles. Platão ou Aristóteles. Platão tem muita coisa para falar nesse livro República, Aristóteles tem menos, cai pouco, bem menos coisas, né, mas apesar de que é uma obra, para muitos, mais importante do que a de Platão, porque ele, nos detalhes, ele dá um início forte sobre filosofia política e ciência política, nos detalhes da obra. Mas a gente vai ver que o que a gente chama praticamente de modernidade e ciência política inicia com Nicolau Maquiavel na Itália, num contexto bem específico que a gente vai estudar no próximo encontro. Já são 15h51, mais ou menos o tempo que eu previa para a gente terminar a aula, né? Quem tiver alguma pergunta, por favor, encaminhe aí direto aqui no chat, porque eu gostaria de ler e responder logo agora, assim que a gente puder. Quem não tiver, Júlio César Guedes Santana. Para Aristóteles, a política vem antes das outras ciências. Rapaz, se eu não me engano, ele considera a ciência maior, porque é a política que determina como as outras ciências vão interagir na sociedade. Qual é o papel das outras ciências? Aí, se eu não me engano, o Aristóteles coloca isso dentro da obra dele, a ciência política seria o ápice. Encontrar na obra de Aristóteles também uma dificuldade de discernir quando ele chama de ciência, quando ele chama de filosofia, porque na época, ou mais precisamente, até a modernidade, grande parte da modernidade, não havia essa distinção de nomenclatura entre filosofia e política. Tanto é que a obra de Newton, o título dela carrega filosofia, né? Ela fala de filosofia da natureza. Então não há uma ideia de ciência e política distinto até lá. Então, quando Aristóteles fala que a política é uma ciência acima, ele está chamando, por exemplo, ética de ciência também, que a gente hoje não chamaria ética de ciência ainda, chama de um trecho da filosofia, mas é mais ou menos isso que está encarrilhado. Tá ok? Tá certo? Outra pergunta? Se alguém quiser falar a pergunta falada também, viu? Liga a câmera, liga o microfone e fala para todo mundo ouvir. Lembrando que está sendo gravado, né? Se tiver uma remela no olho, limpe, né? Tiver uma babinha escorrendo, limpe, que vai ser gravado aqui ao vivo. Já que tá todo mundo demorando, ninguém está falando nada, vou encerrar a gravação da aula e me despedir de vocês, interrompendo a gravação aqui.